Paz e bem, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos conversar sobre o Evangelho deste domingo, mas não só do Evangelho, mas também das leituras deste domingo. Domingo é um dia, mais importante para o cristão, um dia que nós celebramos a ressurreição, o primeiro dia da semana. Então, 19 de outubro, nesse 29º domingo do tempo comum. Convido você a ficar até o final, perseverança, tá? Porque a gente tem uma coisa de extrair, né? Vamos perseverar, todos juntos. Então, a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, 8 a 13. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé, no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele, para que se sentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, as suas mãos não se fadigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, nós estamos nessa leitura, do livro do Êxodo, um texto aí do Antigo Testamento. Então tem as narrativas das guerras, das lutas, narra morte, assassinato, às vezes nos espanta, assim, nos assusta. Mas vamos com tranquilidade, o povo que caminhava na pedagogia de Deus, na paciência, na misericórdia divinas, e assim ia amadurecendo pouco a pouco. Bem, esse texto escrito por homens, da época, então tinha aí como essa força de Deus por meio de Moisés, Moisés como aquele que intercede, aquele intercessor, representante de Deus. Então nós temos uma intercessão aqui, ou seja, ele é aquele que faz a mediação entre Deus e seu povo. Temos outros textos que falam sobre esta mediação, e aí nós vamos lembrar que Moisés também, de certa forma, é uma prefiguração, uma espécie de prefiguração do próprio Messias que viria, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o mediador definitivo entre Deus e os homens. Então Moisés aqui levanta a mão, só que é difícil manter, e aí tem a ajuda de Arão e Hur para sustentar essa mão levantada. Enquanto se sustentava, Israel vencia. Então aqui uma preocupação de todo o Israel, não só por si próprio. Talvez nós precisamos meditar mais sobre isso, às vezes nós rezamos muito pedindo para nós mesmos, para nossa família, Não estou dizendo que isso é errado, a gente precisa pedir, sim, porém, a gente não pode esquecer que somos povo de Deus, somos igreja, que também, ao modelo do Senhor, também aqui, recordando esse texto do Êxodo, Moisés, também ela é chamada a ser intercessora pelo mundo. A igreja, a modelo de sua cabeça, no seu corpo, também exerce a mediação. Seja por meio dos seus ministros, seja por meio aí das orações do povo em geral. Então vamos assim caminhar a importância daqueles que fazem a mediação e a figura de Moisés como essa prefiguração daquele que viria definitivamente, que seria o mediador definitivo. O salmo responsorial é o Salmo 120. É interessante a gente também rezar esse salmo,
Porque o salmo responsorial, o nome já tá falando, né? Uma espécie de resposta, né? Uma espécie de explicação, espécie não é uma explicação com a própria palavra desta primeira leitura, né? Ou a gente pode dizer um desdobramento que vai tomando mais sentido. E aí vem o refrão: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Então, a partir disso que eu falei, você presta bem atenção no salmo, das celebrações da missa, das celebrações eucarísticas? Você presta atenção? Você já percebeu isso que eu estou falando? Que ele é a palavra que explica a palavra? Pois é, se você ainda aí, né, voou com a sua cabeça durante a missa, então vamos prestar mais atenção para a gente perceber essa riqueza da liturgia. Você que já percebeu, vamos ensinar os nossos outros irmãos, né? Que não é separado uma coisa da outra, né? Tem aí tudo a ver, um segmento. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar de sua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Você percebeu o sentido, né? Que esse salmo é a resposta à primeira leitura. Somente do Senhor é que vem o socorro. Por isso que Israel é guardada pelo Senhor. Muito bem, vamos aí na segunda leitura. É a carta segunda de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, esse convite de Paulo, dessa carta, né, de Paulo a Timóteo, de permanecermos firmes. Somente permanecendo firme, aprenderemos da sabedoria divina para ensinar os outros. Então, o início aqui você presta bem atenção que desde a infância conhece as Escrituras, vai dizer o texto, né? Elas têm o poder de comunicar a sabedoria, ou seja, aqui está dizendo, né, onde que nós vamos aprender, se nós desde pequeno ou desde agora, né, de forma mais assídua, de forma firme, nós temos as Sagradas Escrituras como fonte de sabedoria. Agora aí nós vamos receber essa mensagem, né? Mas agora, que eu ia falar, agora nós devemos tomar muito cuidado com a nossa, às vezes, ainda um processo ainda de crescimento e a gente está querendo já dar respostas tudo a partir da Bíblia. Tem que tomar muito cuidado, precisamos aprender mais de Bíblia, contexto, pretexto, quem é que escreveu, para quem foi, qual a motivação do autor, porque senão a gente pode interpretar mal, tá? Isso está acontecendo muito.
né? Infelizmente. A gente precisa às vezes, de saber interpretar o próprio texto na língua portuguesa e, além do mais, conhecer um pouco mais das Sagradas Escrituras. Com certeza, na sua comunidade ou aqui no YouTube, diversos sacerdotes, diversos teólogos que nós temos aí um ensinamento bíblico. Por exemplo, nós temos o grupo São Jerônimo, com os vários mestres e doutores das Sagradas Escrituras, que eles falam, né, todos os dias sobre o Evangelho, sobre a primeira leitura, que eles dão esse estudo, esta interpretação mais profunda, né, no sentido de conhecer esse pretexto, esse contexto e também a atualização da palavra. Isso pode nos ajudar, né? Vendo esses professores, a gente pode alimentar a nossa espiritualidade. Às vezes com um jeito assim mais intelectual, mas isso é muito útil para a gente, né? A gente que às vezes não tem muito conhecimento, então a gente pode aprofundar a partir desses estudos na internet, sempre lembrando, né, uma interpretação, no nosso caso, cristã católica, né, que vai nos ajudar. Então, lendo a palavra de Deus, aprofundando na palavra de Deus, isso vai transbordar em quê? Nas obras de misericórdia, que eu já disse aqui tantas vezes, né? Que é as corporais e as espirituais. E aqui uma delas que aparece com muita força é a questão do ensinamento, né? Ensinamento. E essa proclamação. Então ele pede, né, com insistência, proclama a palavra. Aqui não só com a boca, tá, gente? Mas com a própria vida. Seria transborda a palavra. Insiste oportuna ou importunamente. Argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência, viu, gente? E doutrina. A doutrina aqui, né, vamos lembrar, vem do Espírito, a ação da graça divina. Não simplesmente em decorar doutrina, né? Não, isso aí não. Senão a gente fica meio farisaico, né? Só de blá blá, só da boca para fora, né? Então, argumenta não pode ser brigando, nós não podemos ter um espírito barraqueiro, né? Mas com toda a paciência, com amor. É lógico que às vezes é preciso falar de forma mais forte, mas isso não quer dizer sem caridade, né? Muito bem, espero que tenha ajudado. Vamos passar para o próximo evangelho. O evangelho Lucas 18, 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, tomando aí a primeira leitura, nós vamos aí sempre ter essa relação, né, com o Evangelho. Todas as celebrações eucarísticas, todos os domingos, a gente pode perceber isso mais claramente, essa relação entre a primeira leitura e o Evangelho. E o Evangelho vai dar essa tonalidade final à liturgia da palavra, né? Então, esta intercessão que nós falávamos no início, aqui agora Jesus traz como esta necessidade de rezar sempre. Rezar sempre. Vamos lembrar de Teresa Ávila. Ela vai dizer que não é simplesmente dizer palavras sem saber o que está dizendo ou para quem está dizendo,
ou em condição que nós estamos dizendo. A oração sem reflexão não é oração, não é reza, viu, gente? Então a oração não são palavras mágicas ao modelo de Harry Potter, por exemplo, né? Como se a gente fizesse uma espécie de magia, né? Ou vou falar tal coisa, essa fórmula mágica e vai acontecer aquilo ou isto que eu quero, ou e outras coisas mais, né? Não, não é isto. A gente não pode pensar assim. Pode até passar no nosso pensamento, né? Mas não é assim. Então a necessidade de rezar é abertura para Deus, esse diálogo com Deus. E esta insistência vai muito também das nossas resistências internas, porque Deus é misericórdia e amor, como nós vimos no final, ele não deixa seus filhos, né? Vai dizer bem no final aí. Deus lhe fará justiça bem depressa, né? Então, se esse juiz injusto fez isto, imagina Deus que nos ama, não é verdade? Mas ele dá o quê? Aqui que está a questão que nós já conversamos neste canal. Não é Deus lá no céu que vai responder todas as nossas necessidades, né? Principalmente aquelas baseadas no nosso ego. Às vezes nós não sabemos rezar como convém, mas ele não nega jamais a sua graça, o seu espírito nesta caminhada. Por isso que nós pedindo não é para mudar a Deus, mas é para mudar a nosso coração, as nossas resistências que tem dentro de nós. Nós podemos até assim fazer uma leitura do trechinho alegórica ou assim comparativa, né? Imaginando esse juiz que não temia a Deus, talvez resistências nossas, né? Essa imagem de juiz como parte da nossa própria realidade interior, né? Nós temos resistências a Deus dentro de nós. Não, Frei, eu não tenho isso. Oh, meu irmão, minha irmã, se nós rezamos, se nós vamos na Eucaristia, se nós pedimos a graça de Deus, se nós convivemos em comunidade, é justamente para ir superando as resistências que nós temos de Deus e da sua misericórdia. Sim. Não, Frei, Deus me livre, eu não tenho isso. Olha, reflita, pense, faça uma análise, né? Peça a Deus as luzes do Espírito Santo para que você perceber que a oração é para nós, né? Muito mais para nós do que para Deus. Nós não realizamos simplesmente um culto a Deus na Eucaristia ou nas nossas orações. Eu não falo a um Deus distante, né? É uma relação com uma pessoa muito próxima. Então não vamos esquecer disso. E estas orações, esse rezar sempre, vai nos levando a uma transformação. Se eu rezo e fico mais julgador, tem alguma coisa errada. Eu tomei o caminho errado. Agora, se eu rezo e começo a sentir compaixão, amor para com todos, aí sim estamos no caminho certo. É o que Papa Francisco disse, né? E tantos outros santos e místicos também de forma diferente disseram, né? O que mede o amor é a caridade, não é a quantidade de Pai Nosso ou Ave Maria que eu digo, mas é como que eu deixo com essa Ave Maria, esse Pai Nosso, pela graça de Deus, me transforme, né? Sendo uma pessoa mais aberta e mais disponível, capaz de interceder, rezar pelo mundo. Não pensar simplesmente na minha família, pensar somente em mim, né? Só nos meus gostos, nos meus interesses. Isso tem crescido, viu, gente? É uma espiritualidade doentia. Rezar pensando somente em si e na sua família, né? Assim, eu não estou dizendo que a gente não vai pensar na gente, né? A gente reza, pedindo a graça em muitos momentos, isso a gente tem que fazer. Rezar pela família também nós rezamos, né? Mas a gente nunca rezar pela paz no mundo, pela situação que nós vivemos, pelos aqueles que sofrem. Realmente tem algo aí muito estranho, né? Uma espiritualidade ao modo de seita, né? Um grupinho escolhido que reza por si mesmo, muito perigoso, né? Não é assim que nós devemos seguir. Na primeira leitura nós vemos que Moisés rezava para Israel ganhar, né? Israel aqui, por favor, tá, gente? Não confunda
com o Estado de Israel, ok? Vamos lembrar disso. Tem gente aí ficando doida, confundindo isso, né? Aqui está falando de um povo de Deus. E o novo povo de Deus somos nós, né? Israel hoje somos nós. Todos nós. A igreja do Senhor. Podemos chamar de Israel de forma, né, assim, comparativa ou metáfora, de continuidade da aliança, né? Daqueles que aceitaram a aliança. Então, sempre lembrar disso. Então, nós rezaremos por todos. Hoje, o cristão, ele se percebe que ele necessita, né, de abrir também aos outros, olhar também com misericórdia e piedade para com os outros e interceder por todo mundo. Senhor, tende piedade de nós e do mundo inteiro, não só do meu grupo, não só da minha família, não só do meu amigo, não só do meu movimento, não só do meu jeito de ser católico, dos meus amigos, não. Pelo mundo inteiro, né? Assim nós celebramos a Eucaristia. É para o mundo inteiro, né? Aliança refeita no Verbo encarnado e é essa aliança definitiva. Muito bem, espero que tenha ajudado nessas reflexões. Aí você participe bem, né? Você pode ler de novo, ler com calma. Você vai encontrar outros pontos que não só os que eu refleti aqui, nessa leitura mais pastoral, espiritual que nós fazemos aqui. Você com certeza vai encontrar outros pontos. Então, leia com calma. Você pode aí, se você gosta de imprimir, né, você pode imprimir aqui no site da CNBB, da Canção Nova. Tem vários que traz aí a liturgia do dia e você vai encontrar deste domingo 29º. Com Deus, que Deus te abençoe. Participe bem da celebração eucarística. Até mais. Com Deus.